Saudações a todos, sejam novamente todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Ari, saúdo a todos vocês com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você está vendo. Bom, depois de um bom tempo sem comentar sobre os anjos, na verdade, sem comentar sobre arcanjos e espíritos olímpicos, dessa vez vamos comentar sobre um anjo, até talvez muito conhecido dependendo da situação, talvez pouco conhecido dependendo também da situação, que é Poiel, E bom, como sempre a gente traz aqui uma breve descrição, com alguns livros e afins que já está aqui em mãos. E bom, antes de tudo, vale lembrar que os anjos que eu irei tratar aqui, são os anjos que você encontra na Cabala de Akash Barakash. Não são anjos enoquianos, não são anjos de outros livros, certo? É bom orientar porque às vezes o pessoal confunde muito a questão de anjo enoquiano com anjo cabalístico, com anjos de outras questões, Isso é uma informação que acho relevante colocar aqui. Bom, quando falamos sobre Poiel, primeiro de tudo, deixa eu ajustar a câmera, agora sim. Quando falamos sobre Poiel, é um anjo que, por mais que ele esteja sobre as virtudes do arcanjo Raniel, sobre os dias, sobre o dia da sexta-feira, é um anjo que, de certo modo, eu posso dizer que ele faz qualquer coisa, tá? Como, por exemplo, olha só, a gente já tem até aqui, olha só, este anjo ajuda a vencer demandas, favorece a aquisição de prestígio, fortuna e a propagação de grandes filosofias. Este gênio domina o prestígio e a fortuna. Ele ajuda os estudantes em seus estudos, ensina a filosofia oculta, a magia cabalística e a ciência hermética. Aí tem mais algumas informações, como o príncipe, que é Raniel, o elemento da terra, as velas verde ou rosa em cima e duas brancas embaixo, alguns incensos, mas acredito eu que isso não seja relevante, Bom, aí a gente vem, as virtudes dele, qualquer coisa que lhe for solicitado, lhe peça, Este é o diferencial deste anjo, Poiel, ao contrário de alguns outros espíritos, ele pode atuar em qualquer coisa, situação, independente do caso. Ari, mas ele pode me machucar? Pode, se for necessário ele vai, Eu mesmo já trabalhei com ele para alguns colegas e a pessoa me relatou, que aconteceu tal coisa. Mas aí posteriormente a pessoa ficou sabendo que aconteceu outra coisa. Ele falou que se eu estivesse lá teria sido muito pior, Aqui a gente pode ver esse claro exemplo. Eu já trabalho com o Poiel, já tem um bom tempo, É um dos espíritos que eu tenho, um apreço de trabalhar, e quando eu tenho a oportunidade de trabalhar com ele, eu aproveito essa oportunidade. Até um dos espíritos, o pessoal me pergunta muito, João, Ari, você tem algum espírito que te ajuda a aprender as ciências ocultas, a estudar o ocultismo? Cara, Poiel é um deles, Nas diversas vezes que eu chamei, eu sempre peço a ele, cara, além das suas virtudes, me ajuda a aprender, me ajuda a absorver o conhecimento, a ver alguma coisa que às vezes eu deixei passar. Ainda muitas das vezes ele vai pegar, ele vai analisar ali, ele não vai pegar, mas ele vai analisar a situação e falar, olha o que você está vendo, lê com mais calma, ou reveja tal parte, Como aqui na própria descrição dele fala que ele ensina, filosofia oculta, ele ensina ciências ocultas e afins. É um espírito também que atua muito na área do financeiro, é um espírito que vai atuar muito na área da fortuna, do renome, e principalmente ele é um espírito que ele ajuda as pessoas a descobrirem quais são suas funções, no que elas são boas. É muito comum às vezes as pessoas me procurarem e falarem, Ari, eu queria alguma coisa para descobrir em que área que eu sou bom, o que eu devo fazer da vida, porque às vezes a pessoa me traz uma situação, eu queria fazer tal coisa, mas aí já sai no oráculo que aquilo ali vai dar errado, E esse espírito ele ajuda, você a entender em qual área da vida você tem que trabalhar. Tanto, que além de considerar ali a popularidade, renome e a riqueza, o saber filosófico e espiritual, é uma coisa que eu também peço para ele. Eu falo, além de você me dar o conhecimento das ciências ocultas, cara, me dá o conhecimento espiritual, Eu falo com ele, cara, não vou vir aqui pedir só dinheiro,
né? Eu não vou chegar aqui, porque eu quero riqueza, prosperidade, que eu quero isso, que eu quero aquilo, né? Eu quero aprender, né? Eu quero que na medida do possível eu possa evoluir o meu conhecimento e aprender cada vez mais e mais. É até, né, uma pergunta que me fizeram esses dias, o que eu tive que mais aprender na magia, que eu até respondi que foi a paciência, né? E com ele eu tive que aprender a ter paciência, porque ele falou, não vou te ensinar um parágrafo a mais, uma frase a mais, sem eu achar que você está pronto para saber daquilo. E a grande maioria desses espíritos que têm essa virtude de conhecimento, eles são assim, né? Eles não vão te ensinar nada sem antes eles terem plena e ciência, certeza de que você está pronto, certo? Bom, né, o poder de se expressar corretamente é um espírito que trabalha eloquência, né, mas não só o método de fala, mas quando falar, como falar e com quem falar, certo? É o tipo de espírito que quando você pede esse tipo de trabalho para ele, ele vai olhar para você e falar, pô, beleza, você vai aprender não só a falar bem, mas você vai aprender a com quem conversar, quando, como, onde, para quê e por quê, né? E, né, muitas das vezes ele vai trabalhar isso. Se for o caso de um interno, ele vai modificar o seu interno. Se for o caso de trabalhar o externo, ele vai te levar a situações onde serão necessários você modificar o externo, né? Nem tudo tem a ver totalmente com teurgia. Às vezes é simplesmente a necessidade de você vivenciar aquela situação, né? Ele mesmo já me disse isso. Há coisas que você aprende lendo e há coisas que você aprende vivendo, certo? É um espírito que, de certo modo, pelo menos para mim, né, e até para alguns colegas que também trabalham com ele, do método com o qual eu trabalho, eles falam que é um espírito que responde muito bem as perguntas. Ele não é o tipo de espírito que fala, olha, fala o que você quer e me manda embora, né? Ele não fica afobado para ele, fala, se há alguma dúvida, diga. Tanto que quando ele percebe que você já não tem mais dúvidas, ele vai falar com você, existe mais alguma dúvida? Se não, dê-me a licença para partir. E aí, né, ele fala também, otorga um bom humor agradável, modéstia e moderação, né, para aquelas pessoas que, de certo modo, na grande maioria das vezes, tem um humor que às vezes não é tão adequado a uma situação, ou às vezes é aquela pessoa que tem aquele humor um pouco duvidoso, né, ou aquela pessoa muito mal-humorada, ele trabalha até nisso, né, ele melhora um pouco essa questão, mas de certo modo, nesse ponto eu não tenho tanta experiência para falar, né? E ele fala, protege contra o desejo de elevar-se presunçosamente sobre os outros, né? Você querer tirar proveito dos outros, você querer abusar da boa vontade das pessoas, ele impede, né? Tanto de às vezes a gente fazer isso com os outros e das pessoas fazerem isso com a gente, né? É bem comum, né, principalmente amigos meus, pessoas que eu tenho convivência diária ou semanal, deles pedirem ajuda e falam com o falam, pô, o cara antigamente era proveito de mim, mas ele veio tentar fazer isso, dessa vez eu percebi, né? O Poião, ele vai trabalhar esse aspecto em você, né, ele vai te tornar mais esperto. E bom, né, como sempre, antes que perguntem, Ari, como é o ritual com ele, né, como é o ritual com o anjo Poiel, né? E eu posso falar que nos primeiros rituais ele vai te estranhar um pouco, tá? Geralmente eles vão vir naquela forma mais aterradora, né? Aquela forma mais sinistra, né? Aquelas imagens não tão acostumadas que temos, né, dos anjos, mas depois ele assume algumas formas mais tranquilas. Por exemplo, na primeira vez que eu chamei, né, ele veio com uma espécie de, se assim podemos dizer, uma espécie de planeta, né, rodeado ali de asas e afins, dava para se ouvir algumas trombetas também. E aí, na hora que ele falou a primeira frase, né, foi como se o impacto tivesse batido em mim, no o que tu desejas. E aí eu falei, não, eu vim aqui pedir as suas virtudes, né, eu pretendo trabalhar com você. E ele falou, tudo bem, da próxima vez que me chamares, eu virei em forma mais pacífica. E sim, né, isso foi bem verdade. Nas próximas vezes que eu o chamei, ele veio, agora já usando como se fosse um manto, né, como se fossem os mantos que usam as vestes cerimoniais, assim podemos dizer, porém, ele não tem rosto, né, aonde existe o rosto dele, na verdade, é como se fosse um universo, né, tanto que em um desses rituais eu parei e fiquei olhando,
Eu parei e fiquei olhando. E ele, a partir disso, ele até me disse uma frase: se todos olhassem para dentro de si, todos veriam que dentro de si mesmos existem universos gigantescos a serem explorados. E essa é uma frase que eu me reflito até hoje, né? É aquela frase que eu levo para mim, né? É uma frase que eu fico refletindo. E aí, né, o pessoal também pergunta: pô, Ari, qual é o selo dele, né? O selo dele, como presente, agradecimento, eu mandei cortar, né? Este é um selo cortado, tá? Acho que não vai focar. Mas aqui, né, não tem nem como pintar isso. Eu não sei desenhar tão bem, né? O pessoal até pede: pô, Ari, a gente nunca viu um selo que você fez à mão. Esse aqui, o de Baal, né, que eu fiz como presente e agradecimento, eu fiz à mão, né? Isso daqui foi feito à mão. Quem quiser depois que eu ensine a fazer isso, é só comentar que eu faço um vídeo ensinando. Tenho, acho que eu dei material ali ainda. Se não tiver também, não é tão difícil de conseguir. Eu ensino, né? Não me importo de ensinar. Mas voltando, né? Eu fiz este selo e na época eu perguntei: eu posso fazer um selo para você, né? Como um agradecimento? E ele disse: não é do nosso costume aceitarmos adornos. Não é do nosso costume aceitarmos honrarias, mas se tu desejas de algum modo agradecer-me, isso fará com que você se sinta bem consigo mesmo, eu não vejo problema, né? Esse espírito, cara, ele até para conseguir emprego, né? Para conseguir emprego, ele é muito bom, cara. Para defesa, principalmente, fui demandado, né, injustamente. Cara, ele vai interceder por você. E na grande maioria das vezes ele vai fazer questão de acabar com a pessoa, né? Ele não é aquele tipo de espírito: beleza, peguei a demanda aqui e devolvi, né? Ele é o tipo de espírito que ele vai chegar, ele vai pegar a demanda e vai falar: então beleza, agora tu vai sustentar o que tu fez, né? Tanto que eu já usei ele para isso, né? Numa situação onde queriam me demandar simplesmente por, não nego, por ego, né, por uma competição por uma certa pessoa, né, para ter a amizade dessa pessoa. A pessoa me demandou, peguei e falei com o Poiel. A única frase que ele disse foi: tudo bem, não se preocupes, pois eu vou resolver. Isso foi na sexta, né, lembrando que ele é chamado na sexta. No sábado eu recebi a notícia que a pessoa tinha se lascado, tinha se desmantelado toda, né? Então o que acontece é que, como fala aqui, ó, na primeira virtude dele, qualquer coisa que for solicitado. Claro que ele vai limitar também, que ele não vai prejudicar alguém, né? Eu mesmo já argumentei isso com ele: Poiel, e se for um caso de, por exemplo, ferir outra pessoa? E aí ele responde de uma forma muito simples, né? Você está a ferir um inocente ou você está a ferir alguém que vos feriu? Essa é a questão, né? Às vezes a pessoa tem muito a imagem de: nossa, anjo é bom. Não, anjo não é bom, né? Eles são justos. Tanto que ele é um dos anjos que eu falo que eu mais trabalho, principalmente para a questão de teologia, né? Eu chego nele e falo: tudo bem, olha, já fiz essa parte, tá aqui, né? O que você acha? Para onde que eu vou agora? Ele fala: agora você vai falar com tal anjo, né? Você vai falar que fui eu que mandei você lá, que você quer ajuda na teologia, né? Ele ajuda em tudo. E é um anjo que na área financeira, na área profissional, cara, ele vai trazer oportunidades, né? Ele vai trazer crescimento, ele vai trazer prosperidade, mas ele mesmo deixa claro, como vários outros espíritos: eu não atendo a preguiçosos. Aqueles que não têm a mínima vontade de se esforçar, estes não vos atenderei. E uma informação que eu considero muito interessante sobre ele ele é um anjo. Ele é um espírito que ele deixa você cair no buraco a partir do momento que você der o primeiro passo fora da reta, né? Teve até um caso bem recente que eu fiz um trabalho com ele. A pessoa ela tinha uma obsessão pelo ex, né? Ela queria um ritual para ele: não vou fazer, né? Então eu quero financeiro. Tudo bem, financeiro a gente faz, sei lá que o Poiel poderia ajudar, beleza, né? Durante o ritual o Poiel falou: olha, vou ajudar, eu vou trazer oportunidades, mas se ela continuar indo atrás do ex-companheiro dela e a realizar rituais para ele no intuito de voltar, mesmo já tendo sido avisada por mais de 3 entidades que ela deveria parar, o próprio mundo espiritual fará questão de derrubá-la,
pois até agora ela não colheu as consequências da sua ação. E isso foi pouco antes do Natal / virada do ano. Recado dado, né? Não, porque eu não vou ir atrás. Chegou no Natal, fez exatamente o que o Espírito falou para não fazer, né? Alguns já devem imaginar o resultado, outros, se não, pensam que pode acontecer o mesmo conto, né? Foi um caos. Acabou com o Natal dos familiares, porque foi briga atrás de briga, né? E aí a pessoa manda mensagem: o que eu faço, eu simplesmente peguei e respondi: eu te avisei para não fazer, né? Eu te avisei para você não ir atrás. E você foi: não tem nada que possa fazer. Eu falei: querido, hoje é Natal, não vou fazer nada, não estou nem trabalhando, não estou nem em casa. Eu estou te respondendo porque você me ligou. Então, né, ele é o tipo de espírito, assim como, por exemplo, o Baal, né? O próprio Baal fala a mesma coisa: eu protejo os meus até vocês darem o primeiro passo fora da curva. Deu o primeiro passo fora da curva, eu mesmo derrubo vocês. Eu mesmo vos derrubo do cavalo. Ele deixa isso bem claro, né? Tanto que, até certo ponto, até o próprio Baal que me orientou para que eu falasse com Poiel, né? Ele me orientou: vá lá e fale com ele, né? Pois ele vos abrirá novas oportunidades. E o Poiel, ele é um espírito que na área profissional, ele fala: eu vou te trazer destaque e renome, mas você vai ter que andar, né? Porque ele já deixa muito claro: olha, se você não andar por si, eu não vou levar você, né? Ele fala: eu abro o caminho, eu ilumino o caminho, mas a caminhada você quem faz, né? E ele é um espírito que, cara, eu já utilizei para amigos, né? Questão de relacionamento. Porque a gente discutiu aqui. Eu falei: cara, beleza, pera aí, me manda o nome de vocês dois, deixa eu ver no oráculo aqui. Não, mais tarde eu vou resolver. Fui lá e falei: olha, tem como ajudar? Tem. Qual que é a orientação? A única resposta: a mesma que você já deu a ele através do oráculo. Eu só vou equilibrar algumas energias que ali se fazem necessários. E foi isso, né? Então, ele é um espírito, né? Poiel, ele é um espírito que ele trabalha para qualquer situação, né? É um espírito que ajuda no dinheiro, relacionamentos, oportunidades, proteção, né? Ele faz tudo, né? Então, gente, fica aqui, né, o meu relato, a minha experiência com esse anjo, né? Até o meu agradecimento a ele pelas oportunidades, pelo conhecimento. Se você precisa de atendimento oracular, você precisa de atendimento através de algum ritual, meu telefone está aqui embaixo, né? Se você quer ter um contato maior comigo, quer me acompanhar nas redes sociais, interagir comigo, trocar ideia, rir um pouco, eu também vivo postando piada em rede social, meu Instagram está aqui embaixo, tá? Qualquer dúvida, comentem aqui, tá? Bom, eu agradeço a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Até a próxima, desejo a todos uma ótima semana. Fui.